Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia. Amigos da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade e todas as redes associadas que nos ajudam na divulgação do Evangelho de Jesus sob o comando dos bons espíritos. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a evangelização espírita. Hoje nós vamos aproveitar o mesmo tema para falar sobre a decisão de colocar o filho na creche. A decisão deve ser um consenso familiar, porque é quando a criança dá o primeiro passo rumo ao mundo exterior. A participação de todos os familiares envolvidos é muito importante para que os pais se sintam seguros e a criança também. A professora Dalva Souza nos diz: a escola desempenha um papel muito importante na luta pelo desenvolvimento da consciência do próprio eu. Eu e a professora Dalva Souza produzimos um livro chamado Na Medida Certa, que foi publicado pela editora La Chatre. A transmissão dos conhecimentos acumulados pela cultura em que vivemos age sobre o indivíduo, tornando-o mais consciente de si mesmo e do mundo em que vive. Mas a função da escola não é só a de transmitir esses conhecimentos. Ela oferece à criança um ambiente rico em possibilidades de novos interrelacionamentos, gerando estímulo para o desenvolvimento da responsabilidade. A criança precisa preparar-se para o mundo que encontrará fora das paredes do lar. E a escola é uma parte desse mundo que se abre de forma segura para que o processo de adaptação se desenvolva gradualmente. Então é quando a criança sai das paredes do lar. Considero esse tema da maior seriedade. Por isso, relaciono abaixo muitas dicas que poderão ajudar aos pais de primeira viagem a encontrarem o espaço infantil ideal para o seu modelo de vida. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a escola ideal é sempre a que está mais próxima da sua casa. Por isso, primeiramente, visite as escolas mais próximas. Mas se elas não preencherem os requisitos das dicas que relacionamos para ajudá-los, então opte pelas mais distantes. Deve buscar informação de algum pai ou mãe que tenha tido filho naquela escola que você visitou. No entanto, a recomendação de amigos é importante, mas não é suficiente. Uma vez que cada um sabe o que é melhor para a sua família, nem sempre o que é bom para o outro é bom para você. Esse é um trabalho seu, pai ou mãe responsável pela criança, que não deve ser repassado para ninguém, por mais que você confie. Se a criança tiver menos de 4 anos, não deverá participar dessa escolha. Já presenciamos inúmeras vezes os pais levarem os filhos de 2 ou 3 anos para eles dizerem se querem ou não ficar naquela escola. É uma medida errada. Os pais devem escolher com o consenso da família, ou seja, todos devem visitar a escolinha escolhida e dar os seus pareceres. Só depois da decisão final é que a escola deve ser apresentada à sua criança. Muitas vezes a escolha da escola costuma ser um motivo para que os pais se desentendam.
A divergência entre pai e mãe pode ser saudável para que a criança perceba que os adultos podem ter pontos de vista diferentes e, no entanto, conviver em harmonia. Se os pais divergem na frente dos filhos, mas fazem isso de forma ponderada, apontando as razões que levam à discórdia e justificam objetivamente sua perspectiva, a criança aceita a decisão final com naturalidade, mesmo que ela seja bem pequena. No entanto, se não existe respeito entre os pais, o nível de ansiedade dos filhos é grande. Se para o adulto é penoso presenciar a violência verbal entre os seres que ama, imagine como é doloroso para a criança perceber que as pessoas que lhe servem de modelo lidam com as suas emoções de forma desequilibrada. Olha a carinha de tristeza da criança. Ao procurar um espaço infantil, preste atenção aos seguintes itens. Preste bastante atenção aos seguintes itens. Quantos anos de experiência os responsáveis pelo espaço infantil têm? A pessoa responsável pela faixa etária em que se encontra o seu filho, como ela é? Qual é a história do nome da escola? Existe registro legal? Essa escola tem registro legal? Qual é a filosofia da escola? Ela é montessoriana? É pedagogia Waldorf? Ela é construtivista? Você tem que buscar a filosofia da escola. Qual é o projeto de trabalho para cada faixa etária? Como é a experiência da orientadora pedagógica? Tem um bom acervo de livros infantis? A organização dos centros de interesse é também do interesse seu, como responsável pela família, a limpeza dos pátios, corredores e áreas comuns. Precisamos ficar atentos a isso tudo. A limpeza, etc. Queridos irmãos, a experiência é fundamental, bem como os ideais dos professores. Não se envergonhe em perguntar sobre tudo isso. Visitar várias vezes as escolas e compará-las. Tenho a certeza de que está oferecendo o melhor para o seu filho. Ficar mudando a criança de espaço infantil porque percebeu as falhas depois da matrícula é muito ruim para todos, especialmente para a criança. Uma jovem senhora resolveu trabalhar por conta própria e decidiu abrir um espaço infantil. Na verdade, esse é um tipo de serviço pouco fiscalizado e que exige capital inicial pequeno. O espaço ficou muito bonito e seu entusiasmo era contagiante. O problema era a falta de experiência no trato com as crianças e com os pais. Depois de alguns meses, ela não suportava mais o estresse que vivia e resolveu vender a sua escola. Já pensou no transtorno e no sofrimento causado à criança que, depois de estar adaptado a uma escola, ter que se adaptar a uma outra? Só porque a sua escola mudou todo mundo? É importante saber a história do espaço infantil. Quando foi fundado, quem a fundou e por que decidiu fundá-lo, quantas pessoas já passaram por ele, etc. É muito importante saber isso. Além disso, não esqueça de observar a futura professora do seu filho. Pergunte quem é ela. Veja se ela realmente gosta de trabalhar com crianças. Se você perceber que ela reclama que o tempo custa passar quando está trabalhando, é mau sinal. Se a professora não tiver a criatividade e a agilidade necessária a esse tipo de trabalho,
sentir-se-á frustrada e esgotada ao final de cada dia. Trabalhar com crianças pequenas exige um talento especial. A professora ou professor deverá ter uma dicção boa, um aspecto agradável, ser sorridente e simpático. Isso são, assim, exigências mínimas, né? Se a professora é do tipo que gosta de lugares quietos e não gosta muito de conversar, está na profissão errada. No entanto, se ela gosta de cantar, falar, sentar-se no chão, participar de jogos, pular corda, contar histórias, inventar casos, correr e rir, está no lugar certo. Seu filho vai adorar a escola. O espaço infantil deve ser simples e capaz de despertar o interesse da criança, ou seja, deve ser bem colorido e espaçoso, deve conter plantinhas pequenas, pequenas hortas, pequenos animais, decoração com flores e material para trabalhar com as mãos. A ventilação e o sol são fundamentais. O contato com o verde e a elaboração de projetos com a participação dos pequenos é muito importante. Se o espaço não foi especialmente construído para ser uma escola e é uma casa alugada e adaptada, preste atenção aos seguintes itens. Se o aluguel não é muito alto, inviabilizando a rentabilidade da escola a longo prazo, e qual é o prazo do contrato de aluguel? Se o contrato permite mudanças na casa para adequá-las às necessidades do espaço infantil, tais como o cantinho da boneca, a biblioteca, o cantinho da ciência. Os pais devem participar do crescimento do espaço infantil do seu filho. E daí a relevância de saber de tudo isto. O nome da escola reflete a sua identidade e deverá ser coerente com a filosofia de trabalho. Outro detalhe importante é verificar se a escola está registrada nas secretarias de educação municipal e estadual, porque seu serviço passa a ser fiscalizado por órgãos competentes. Além disso, os documentos emitidos pela escola para dedução do seu imposto de renda não têm validade se a escola não for registrada. Já pensou pagar o ano inteiro e não poder abater essas despesas na sua declaração? Cada cidade tem o seu regimento e estatuto próprio para orientar essa prestação de serviço. Meus irmãos, minhas irmãs, antigamente nós pensávamos que o melhor para a criança era ficar sempre junto dos pais, especialmente da mãe, até os 4 anos de idade. Hoje sabemos que não é assim. 2 anos e até antes disso, os pais precisam contar com o apoio da escola por diversas razões. Preciso de ajuda. Aí uma mãezinha desesperada. Não só o fato de trabalhar fora de casa, mas também a necessidade da mulher-mãe ter algumas horas para si mesma e para a organização do seu lar. Assim, o tempo gasto em procurar o espaço ideal para o seu filho deve ser um tempo precioso. Coragem, amiga. Na próxima semana, veremos como gerenciar o temido período de adaptação para que você sofra menos e a sua criança se adapte com alegria. Muita paz e até o nosso próximo encontro.